Fala, amigos do Pode Encocar, temos mais um episódio hoje o episódio 27. Rodrigão, quantos episódios esse ano, hein? Bastante, né? É. Agora, você imagina o ano que vem, mano? Nossa, tem um ano inteiro. O ano inteiro. A gente começou em julho? Agosto? Junho, né? Julho, talvez, por aí. Mano. 27, e já estamos no episódio 27. 27 episódios abençoadíssimos. Abençoadíssimos, né, e hoje temos um convidado muito especial mais uma vez. Recebemos aqui Marcelinho da Bola de Neve. Meu amigo, seja bem-vindo, viu, cara? Tamo junto. É um prazer te receber. É nóis. Nós recebemos quase que a Bola de Neve inteira, né, esse ano. Marcelinho. E aí quero que você conte um pouquinho o que é o Marcelinho, meu amigo. Quem que é o Marcelinho? Como que foi sua história de conversão? Conta pra galera aí, que a galera gosta. Bom, vamos lá. Antes de eu me converter, eu tive uma história bem eletrizante, eu falo assim, né? Mesmo? O meu processo de conversão foi muito louco, assim, né? Eu sempre falo assim, quando eu lembro do meu processo de conversão, eu sempre falo assim, foi Saulo e Paulo. Caramba. Virou a chave. Porque eu comecei a usar droga muito cedo. E eu me envolvi com questão de roubo, tráfico, muito cedo. Uhum. E isso me levou naquela vida que, sabe, não via outro caminho. E Sim. através da minha ex-mulher, a gente chegou no Bola, né? Cheguei no Bola, conheci Jesus, aceitei Jesus num culto, não era o Pastor Kid, era um outro pastor, o Pastor Kid estava viajando. E eu saí naquele dia, falei assim, alguma coisa aconteceu dentro de mim. Uhum. Alguma coisa aconteceu. Primeira vez que você tinha ido na igreja? Primeira vez que eu tinha ido lá no Bola. Eu já tinha ido em outras igrejas, mas ali no Bola eu me encontrei. Falei, tô em casa. Aqui. E os outros dias, o Espírito Santo foi tocando em mim. Foi assim, coisas que palavrão já não falava mais. Foram algumas coisas meio que radical, assim, de tipo, em pouco tempo. Sim. E Deus foi trazendo tudo assim à tona, assim, sobre a minha vida. E foram as primeiras experiências que eu tive com Deus. Que legal. Então, eu falo assim, hoje eu sou grato a Deus pela minha liderança, por todos que me ajudaram, porque não foi fácil chegar até aqui. Sim. Falo assim, primeiramente a Deus, né? Mas eu falo assim, se não tivesse uma liderança posicionada para nos dar a direção, né? Nos corrigir quando tinha que corrigir, né? E eu falo assim, hoje eu sou formado, sou um corretor de seguros, né? Tô aí, junto com o meu irmão, a gente está em oração para a gente conseguir abrir a nossa corretora. O Paulinho? A gente vai abrir a nossa corretora e a gente já tem a nossa carteira de clientes, né? Até eu falo essa questão do curso, eu falo assim, foi muito louco porque eu sempre tive dificuldade com estudos. Cara, isso me bloqueava. E esse curso eu fiquei muito tempo para conseguir terminar ele. O curso era 1 ano. E tipo, eu precisava terminar isso. E foram várias questões, foi eliminando matéria, mas até que eu consegui, né? Glória a Deus, eu consegui terminar isso, né? Então hoje eu sou um corretor de seguro formado, para honra e glória do Senhor. Amém. E tenho alguns projetos em mente, alguns sonhos ainda, né? Para se concretizar, que eu falo assim, como eu posso te falar, são coisas assim que eu sempre busco a direção de Deus, né? No que a gente vai fazer, como que a gente vai viver. E eu dou glória a Deus, porque Deus me deu uma esposa hoje que vive na mesma sintonia, na mesma visão. Que top. Né? Glória a Deus. Ele sempre faz isso, né, cara? O Marcelo tem umas histórias, cara. Quantas vezes a gente, aqui nesse lugar mesmo, nesse espaço, a gente não trocou uma ideia. E umas histórias muito cavernosas, né? Fala aí. Desde o processo da sua conversão. Bacana. Mas você se envolveu, você praticamente entrou mesmo de cabeça, né? Quando você se tornou cristão, né, Marcelo? Pô, sim. Tudo que você já viveu, tudo que você todas as experiências que você já teve, né, cara? Eu sempre falo assim, são experiências
a gente fala assim, né? O evangelho é essa doideira, né? Essa loucura, né? Eu me identifico muito com o Judá Bertelli, esses caras que são loucos, fora da casinha, né? Não tem nenhuma religiosidade, né? Daí a gente fala assim, tudo fala, né? Então a gente tem essa convicção que às vezes Deus fala algumas coisas comigo e fala assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Mas eu tenho convicção que é Ele falando, né? No começo era muito estranho, porque eu falava assim, poxa, mas como que eu sei que Deus está falando comigo? Aí eu comecei a pensar, falei assim, poxa, o Espírito Santo começou a me ministrar, falou assim, se você é um homem de oração, se você é um homem que lê a Bíblia, se você jejua, você está em santidade, você está ouvindo quem? Né? Tipo, eu falei, eu creio nisso. Né? Então, todas as vezes, quando às vezes eu vou orar por algumas pessoas, Deus me dá alguma palavra de conhecimento e eu fico muito impactado com isso. Porque, tipo assim, a pessoa que recebe aquela palavra, ela é impactada, mas muito mais a gente edifica a nossa fé. Sim, cara. Então, quando eu comecei a ter as primeiras experiências assim, eu falei assim, deixa fluir, Deus. Sabe, eu não quero entender nada do que está acontecendo, eu só quero ser usado. Né? Então, às vezes, em momentos, tipo, Deus falava para eu fazer algo, eu falava assim, nossa, mas que estranho, né? Vamos fazer, tipo, um exemplo fresco agora, a gente estava na conferência profética lá, e foi no dia que o apóstolo Rina estava pregando, e eu senti muito forte o Espírito Santo falando comigo sobre um homem que estava do lado, e sabe aquela coisa, o Espírito Santo falou assim, vai orar por ele. E eu falei assim, puxa, ali naquele, né, eu vi que o cara era diácono lá, ele tava com o crachazinho, mas eu falei assim, amém, Deus, eu não quero me limitar, né? Mas nisso o cara saiu, foi pro outro lado. Poxa. Aí eu fiquei naquela, né, de pé, o louvor rolando ali, e Deus tem uma forma de trabalhar comigo, né? E sempre quando ele quer pedir algo meu, ele acelera meu coração, eu fico ansioso. A Rafa já me conhece, ela olha, ela fala assim, amor, Deus tá pedindo alguma coisa, né? Eu falo assim, tá. Aí eu fico tentando discernir o que Deus quer fazer. Sim. E nesse dia foi bem, bem especial mesmo, porque eu acabei, a hora que eu vi, o rapaz estava do outro lado. Aí eu falei assim, Deus, é pra mim lá? Aí foi nítido o Espírito Santo falando comigo, falou assim, filho, você pede para ser usado, você ora pedindo ousadia, e quando eu te mostro e falo, vai, por que você não tá indo mais? Sendo que lá atrás você ia, qual que é o bloqueio? O que aconteceu? Né? O que aconteceu? Tipo, em fração de segundos eu olhei, cadê o cara? O cara tinha sumido. Caramba! Aí eu falei, meu Deus, preciso entregar isso pra esse cara, só que eu não sabia o que entregar. Sim, eu sabia que eu tinha que orar por ele. Que antes, as primeiras experiências que eu tive com Deus me dava a palavra de conhecimento, eu ia lá e entregava. E agora Deus está fazendo ao contrário. Ele fala assim, só vai. E eu começo a orar, ele começa a liberar algumas coisas. Sim. E eu vi esse cara saiu pela porta. Tipo, meio cabisbaixo, saiu. E eu fui atrás dele. Encontrei ele lá perto da farmácia, lá fora. Lá na fora calçada. da igreja? Falei, meu irmão, peraí, qual que é seu nome? Ele falou o nome dele, Daniel. Falei, cara, eu sou lá de Campinas, eu creio que Deus tem algo sobre a tua vida, cara. Eu não conheço a tua história, mas eu queria orar por você. Ele falou assim, eu falei, eu posso orar por você? Ele, pode. Eu falei, só que antes de eu orar por você, eu creio que Deus está pedindo para mim contar o meu testemunho para você. Aí eu comecei a contar o meu testemunho no envolvimento com droga, com tráfico, com as coisas erradas, a minha conversão, e foi quando eu cheguei na história do meu divórcio, porque Deus tinha me mostrado algo sobre a vida sentimental dele. Porque eu passei também uma fase muito difícil na minha vida, foi um processo do meu divórcio, que eu fiquei, fiquei 9 anos esperando em Deus, até Deus me abençoar com a Rafa, né? E hoje eu vivo o propósito de Deus no meu casamento. Mas antes disso, eu falo assim, foi muito louco aquilo que eu passei. Eu imaginei que eu não ia suportar passar por aquele momento. Mas o que eu falo assim, eu olho para a história e falo assim, cara, eu tenho as cicatrizes. Tem. Né? E a cicatriz, a gente pode olhar para a cicatriz... Não dói mais. Não dói mais, mas a gente sabe que um dia doeu. Sim.
E eu comecei a falar das minhas cicatrizes, que o pastor Kid tinha pregado na semana retrasada, falando sobre cicatrizes. E foi bem isso. Eu falei assim, meu, a minha cicatriz é essa, ó. Isso. E o cara começou a chorar. Aí ele falou assim, cara, essa é a minha história. A minha esposa saiu de casa faz 10 meses e tal. E eu tinha orado, liberado tudo aquilo sobre a vida dele ali. Eu falei assim, meu Deus. Daí depois eu orei por ele e falei, irmão, testificou alguma coisa? Ele falou assim, tudo. Sem tirar e sem pôr nada. Caramba. Falou, essa é a minha história. Eu virei pra ele e falei assim, glória a Deus por isso, cara. Eu fico mais feliz que você, porque, Sim. tipo, é uma experiência sua, mas é uma experiência minha. Tipo, é algo que marca, né? A gente leva a marca do evangelho. Sim. E eu sempre costumo falar assim, eu sempre busco fazer a diferença onde eu tô em relação ao evangelho. A sempre buscar viver o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus é isso. A gente sabe orar, as pessoas serem curadas, serem libertas. O evangelho é poder de Deus, né? Para a salvação de todo aquele que crê. E esse tipo de experiência que você teve parece que é um combustível, né, cara? Porque aí você já fica do tipo assim, qual será a próxima? Qual será a próxima? Tipo, você já fica, cara, tô louco. Mas, ô Marcelinho, você falou então que, só para ver se eu entendi muito bem a sua história, você chegou na igreja e quem te levou à igreja no primeiro momento foi a sua ex-esposa. Isso. Né? Então você chegou casado na igreja. Que a gente veio de um relacionamento bem conturbado do mundo. Entendi. Aí chegamos solteiro, a gente morava junto. Entendi. E aí foi só piorando. Era muita briga. Mesmo na igreja? Não, daí quando chegou na igreja, a gente já não brigou mais. Legal. Porque daí a gente foi conversar no outro mês, quando o pastor chegou, a gente foi se apresentar pro pastor. Aí o pastor falou de santidade, que eu nem sabia o que era santidade. Sim. Aí eu sei que o pastor falou, orou por nós, falou assim, sexo só depois do casamento. Eu falei, esse cara tá louco. Né? E nisso a gente saiu dali, chegou no apartamento, eu peguei minhas coisas, voltei pra casa da minha mãe. Por isso que eu falo, a conversão foi muito assim, pá, na hora, virou. Quando eu tive a primeira direção em relação a obedecer, quando o pastor falou, ó, santidade, eu falei, acabou. Teve discussão. Então, tipo, nisso eu voltei pra casa da minha mãe e a gente, né, marcou o casamento, foi indo na época e Deus foi fazendo todas as coisas. Mas entendi. Aí chegou num certo ponto que daí ela acabou optando em viver a vida dela, as coisas do mundo, que ela se desviou. Isso ela esfriou 3 vezes antes do nosso divórcio. Mas esfriar mesmo, de querer sair pra balada. Nossa, e eu cara. Em casa, orando, jejuando. Ela passava na igreja pra me pegar. E, tipo, saía da porta da igreja até chegar em casa brigando. Sabe? Era o próprio Satanás. Sim. E eu falava assim, meu Deus, o que tá acontecendo, né? E, tipo, o tempo todo eu sabia que Deus ia fazer algo. Porque, tipo assim, se a gente fosse pensar humanamente, é impossível, né? Passar por uma humilhação dessa. Tipo, eu olho assim, Deus apagou muitas coisas da minha memória nesse tempo. Mas quando a gente vai relembrando assim, Deus vai puxando algumas coisas, Deus... Que em momentos que realmente é um testemunho. Claro. Teve situações de eu sentar com a minha mãe e com a minha tia, que a minha tia estava tendo um problema com o meu tio, e eu sentado, e eu falei assim, eu contei uma história, e minha mãe começou a chorar, né? De tipo assim, a minha tia também se emocionou, porque foram coisas que só eu vivi naquele momento, né? E quando ela saiu de casa, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu sentia que eu estava no meio de uma tempestade, que vinha ataque de tudo quanto é lado. Né? E eu tinha a opção de ou voltar para o mundo, que era o que Satanás queria, que era o tempo todo, sabe, me oprimindo, porque ela já tinha saído de casa. E tipo, eu ali, orando e jejuando, todos os dias, de segunda a segunda, eu ia falar com o pastor. Chegava lá, tinha dia que o pastor Kid falava pra mim, Marcelinho, jejum e oração. E foi indo.
Até que chegou o momento que daí ela postou nas redes sociais que estava com outra pessoa. Aí o pastor falou, vai lá e Pede assina esse divórcio. Aí ela já tinha pedido. Ela já tinha pedido. Aí, e também teve, nessa questão aí, até eu assinar o divórcio, a mãe dela, né, que ainda é do PCC, Meu Deus. então ela de dentro da cadeia me ameaçava. Meu Deus, cara. Que isso? Que era para mim assinar o divórcio. Então eu chegava, pastor, preciso assinar por causa disso, disso, disso. Então são coisas que foram, sabe, chacoalhando ali. E sempre o que, sabe, o escape era o mais fácil, era eu voltar para o mundo. Claro, lógico. Mas em todo momento eu rasguei meu coração. Eu falei assim, Deus, eu não tenho mais, eu queimei minhas carroças, eu vou me jogar aos teus pés porque eu sei que daqui eu vou sair fortalecido. Eu lembro que quando eu passando por esse processo, as pessoas falavam pra mim na igreja, pô, você é um homem de Deus, cara, você é posicionado, tal, você vai casar rápido. Eu falava assim, ah, cara, é o tempo de Deus, né? Sim. Mas demoraram 9 anos. 9 anos. 9 anos em santidade. Santidade mesmo, eu falo assim, é nível hard, eu Sim, falo assim, sim, né? sim. Porque não me relacionei com ninguém, não beijei ninguém, nem questão de masturbação, nada. E Deus sempre colocando pessoas para eu cuidar, casal, ou às vezes o cara tinha essa dificuldade com pornografia, eu falava assim, meu irmão, você tem a tua esposa, cara. Você imagina eu solteiro, não tem nada, meu irmão. Tem que confiar em Deus e orar que Deus vai bradar. É isso aí. Né? E você com a tua esposa, você deixa a tua esposa na cama e vai lá assistir porcaria e ainda suja a mão. Né? Falei, cara, você tá traindo a tua esposa. Sim. Então foram várias pessoas que eu acompanhei nesse período que eu passei por esse divórcio. E Deus colocou pessoas no meu caminho, pessoas que chegaram na igreja separadas no papel, casaram de novo, pessoas que eu acompanhei, fui orando e tipo, meu, eu passei por isso, chega aí, vamos tomar um café e tal. Falei, a minha história aconteceu isso, mas a sua Deus pode mudar. Glória a Deus. Porque uma das principais coisas, desde o começo, que o pastor Kid sempre me direcionava, falou assim, cara, não existe divórcio, você vai lutar pelo teu casamento. Então tudo que foi direcionado eu fiz, orei, jejuei, me arrependi, pedi perdão, enfim. Mas Deus fez da forma que Ele quis. É isso aí. Né? Eu só entendi o propósito que Ele tinha. Falei, beleza, Deus, é isso que o Senhor vai fazer? E quando eu, passando por todo esse processo, esse turbilhão de coisas, na época eu assumi a liderança do Ministério da Zeladoria na igreja. E falei assim, poxa Deus, e eu falo assim até hoje, é o que Deus colocou no meu caminho para que eu ficasse mais fortalecido nele. Porque eu falava assim, se eu pecar, Deus vai me... Eu pensava assim, Deus, eu vou me acertar com Deus. Mas à medida do possível que tinha 30 pessoas, 20 pessoas para eu liderar, eu falei assim, essa galera que Deus confiou para mim vai pagar algo que não precisa ser por eles. Claro. Falei assim, então a responsabilidade é minha. Né? Então isso me fazia ficar mais firme com Deus. Sim. Sabe, buscando santidade e sempre, né? E eu falo assim, foram 3 pessoas que dentro da igreja eu conheci, né, caminhando, que a gente fala no processo, não deu certo, e todas as vezes o pastor falava, não é. E às vezes a gente com o nosso eu tenta insistir, né? E acaba até ficando meio dodóizinho, mas sempre Deus foi dando respaldo em tudo que ele falava. Usava a vida do pastor Kid como um profeta na minha vida. E tipo, quando eu conheci a Rafa, foi numa fase que, tipo assim, eu já não queria mais. Falei assim, vou ficar solteiro mesmo, mas ao mesmo tempo eu creio no meu chamado. Aí eu falava assim, puxa, como que eu vou ser enviado para pastorear uma cidade solteiro? Né? Falei assim, então eu preciso da minha ajudadora. E só que daí eu tinha falado com Deus, falei assim, Deus, eu não vou mais falar com o pastor, porque eu já tava com aquele bloqueio, né? Tipo, chegar lá e ia falar que não era, eu poderia me frustrar de novo. Aí eu falei assim, Deus, faz diferente. Faz o pastor vir falar comigo.
se o senhor tiver nesse negócio. E foi exatamente o que aconteceu. Foi os últimos cultos o último culto antes da pandemia. O pastor veio, ia ter Santa Ceia, todo mundo acabou não tendo, foi todo mundo embora mais cedo. E eu fiquei lá na escada, tava de escala lá, ele atendeu a galera. Aí no final ele ficou lá no bistrô, falou pra mim sentar na mesa com ele e com o Rodolfo. Aí sentado lá, do nada ele começou a me perguntar: e a família, como tá? Tá bem. Porque meu pai tinha acabado de fazer uma cirurgia na próstata para tirar um câncer, né? Então ele perguntou do meu pai, perguntou da minha mãe, começou a perguntar tudo. Ele falou, daí eu respondendo pra ele e tal. A hora que ele falou assim, e o coração? Eu fiz assim, tá bom. Ele olha pra mim. Aí eu olhei pra ele, falei assim, ó, pastor, assim, não é possível, uma igreja que tem tanta mulher bonita, você não tá olhando pra ninguém. Aí eu falei, ó, pastor, já que o pastor perguntou, tal, quem é? Eu falei, a Rafa. Ele, poxa, cara, que legal. Só que nisso, pandemia, né? Tipo, mano, cara. Aí a gente acabava se vendo só nas ações de sábado que tinha ação do mercado e reunia com a galera. Mas até então ela não sabia de nada. E eu só ali aproximando para saber se sentia alguma coisa. Sim. Uhum. E foi quando Deus foi confirmando, daí as coisas foram voltando, né? E foi quando voltou, o pastor começou a atender, eu fui falar com ele. Aí ele falou, ó, vai falar com ela. Aí eu fui falar com ela. E aí a gente fui lá, falei com o pastor, ó, beleza. Daí ele falou pra gente conversar com ele, deu toda a direção. Aí uma das principais coisas que ele falou, eu lembro até hoje, ele falou assim, cara, mas como você se vê daqui 5 anos? Eu falei, pastor, me vejo pastoreando uma cidade. Aí perguntou pra ela respondeu a mesma coisa. Aí ele falou assim, poxa, legal. Ele falou assim, nada de ficar abraçando, não sei o que, vocês vão se beijar? Eu falei, não, pastor. Eu falei, a gente vai beijar. Ler o livro? A gente leu. Eu falei assim, a gente vai beijar, o primeiro beijo nosso vai ser no altar. E ele falou, beleza, é isso aí. E foram várias coisas que Deus foi fazendo nesse período, né? A gente começou a namorar depois de 4 meses, e a gente teve a bênção e a gente começou a pensar em casamento. Só que nisso a gente falou assim, vamos fazer um ato profético, vamos visitar os lugares, ver preço. E tipo assim, a gente foi visitar acho que 2 ou 3 lugares, e todos os lugares perguntavam a data, né? Eu disse, não tem data. Não tem data, porque eu preciso da bênção do meu pastor. Oh. Então, aí nisso, teve um que a gente deixou meio que quase acertado, mas não tinha data. Que quando a gente chegou no lugar, o espaço era 12 mil reais. A mulher não cobrou o espaço. Ela falou, vou abençoar vocês. Poxa. Aí eu falei assim, tá bom, mas ela falou, eu preciso saber a data. Aí no outro dia, mandei mensagem pro pastor. O pastor respondeu tal. Falou, pode marcar depois de tal data. Eu falei, beleza. Marcamos o casamento e tipo, as contas todas ajustadas, porque até então financeiramente eu estava quebrado, endividado, e a Rafa com as coisas tudo organizadinha, carro quitado, tudo certinho. Falou assim, até nisso Deus assim, né, uniu e restaurou por completo, né? Porque eu falo assim, e quando a gente começou, foi lá no buffet e parcelou lá para pagar o casamento, nossa, ficou bem ajustado pra gente pagar isso, né? Mas, Deus vai acontecer, e foi acontecendo. 3 meses depois aparece o Rodolfo, que ele queria vender o apartamento onde a gente mora hoje. Ele falou, tem um apartamento ali, tal. A gente foi ver, ela não gostou muito, porque, não sei o que, é longe, mas é porque ela morava longe, né? Eu até brinco com ela, ela morava longe. E aí o Rodolfo pegou e falou assim, não, mas... Eu falei, Rodolfo, agora não dá. Não, mas pega carro na entrada, que não sei o que, você que fez tudo. Ia dar a parcela que a gente paga hoje é 1.300 e pouco. Nossa. Só que a gente a gente tava apertado para pagar o casamento. Sim, tudo junto. Aí o Rodolfo falou assim,
Normalmente essa transação demora uns 120 dias para vir a primeira parcela. Daí a gente fez mais ou menos umas contas e falou, não, amém, Deus vai. Oramos antes de tomar a decisão, tinha a bênção do nosso pastor e vambora. Quando a gente fechou o negócio, deu 15 dias, apareceu o débito na conta da primeira parcela. Nossa. Aí eu falei assim, amém. Aí a gente, tipo assim, foi muito louco, porque caía Pix na nossa conta, Sério? pessoas, tipo, abençoando, de tipo... Foram várias experiências que a gente teve. A gente participou das primeiras rodas que teve de casais, lá no Ministério de Casais, que teve de namorado e noivo. Aham. A gente começou desde o início, a gente iniciou a roda, né, com a galera. E toda semana a gente tinha um testemunho para contar. Toda semana. Às vezes tinha semana que tinha 2, 3 testemunhos para contar em relação a isso. Eu falei, isso é viver o sobrenatural de Deus. De fato, Porque cara. chegou no final do ano, a gente tinha que pagar uma parcela de tipo 7 mil reais. E a gente, tipo, não tinha de onde tirar esse dinheiro. E Deus foi fazendo todas as coisas. E, tipo assim, a gente chegou na reta final ali, pagou, e eu falo assim, meu, a conta não fecha. Não... A conta com Deus não fecha. Você não consegue, né, ter essa... Não. A matemática do Esse reino controle, é bem né? diferente. E eu falo assim, aí a gente acabou até indo pra lua de mel com um projeto de tipo chegar lá, pegar um hotel mais legal, alugar um carro e tal. E chegou lá, Deus mudou tudo. Deus falou, não, eu vou abençoar vocês. Cara, a gente fez amizade com o pessoal de Maceió, da igreja do Bola lá. A gente alugou um Airbnb. A gente ganhou, a gente foi de graça para Porto de Galinhas. A gente foi para Hibiscos de graça. Várias Praia do Francês. A Praia do Francês, os caras chegam na célula. A gente participou da célula com eles da lua de mel, a gente estava na célula. Aí a gente, ali ia embora, os caras falaram, você não foi na Praia do Francês? Eu falei, não. E na Praia do Gunga? Eu falei, também não. Ele falou, então vocês não vieram em Maceió. As mais famosas. Eu falei, poxa, não deu tempo, né? A gente tentou alugar carro e não conseguiu, porque não tinha mesmo carro para alugar na cidade. Aí, no outro dia, o cara falou assim, não, peraí, vou conseguir. Aí, no outro dia cedo, o irmão ligou para mim, mandou mensagem no celular, falou, ó, o carro tá aí na portaria, a chave tá aí, pega, o tanque tá cheio, só põe no GPS e vai. Nossa, cara. Tipo, a gente foi, passou o dia todo, o cara deu todo o esquema pra gente ir e tal, no lugar que a gente ia parar, e a gente curtiu pra caramba lá e fez essa aliança com a galera de lá. A gente voltou de lá. Que legal, cara. E tipo, a gente não tinha nada no apartamento. O apartamento tava cru, né? Aí, na volta, em Maceió, a gente comprou a mesa. Comprou a mesa pela internet para chegar depois. E nisso, não tinha geladeira, não tinha fogão. Porra, aí a geladeira a gente estava acompanhando, a hora que desceu no aeroporto, chegamos em São Paulo, entrou numa promoção relâmpago lá, a gente conseguiu comprar a geladeira à vista, com o dinheiro que a gente economizou, que não precisou gastar na lua de mel. Caramba. E a gente tinha deixado um dinheiro guardado. Eu sei que apareceu dinheiro. E falou assim, cara, é surreal o que Deus fez. É um movimento, né? É uma coisa que a gente tenta, até hoje, fala assim, as pessoas perguntam pra gente, quanto vocês gastaram no casamento de vocês? Nem sabe. Até onde a gente contou que tinha no contrato, foi aí 30 mil. Depois disso, foi muita coisa além disso, mas Deus fez. Sim. Cara, incrível mesmo, né? Porque são coisas que marcam e você não vai esquecer nunca. Sim. Cara. E o seu testemunho vai edificar o pessoal aí que tá querendo casar, tá com dificuldade, claro. Deus vai fazer. E o detalhe, todos os lugares que a gente passava, tipo, ia experimentar roupa ou ia alguma coisa pro casamento, a gente contava o nosso testemunho pras pessoas. Aí a mulher falou assim, não, eu também casei em santidade. Ela era divorciada, ela falou, não, eu também casei em santidade e tudo. Aí eu falei assim, só que a gente vai se beijar só no altar. A presença de Deus entrou naquela sala, a mulher começou a chorar. Ela falou assim, meu Deus, vocês não são daqui. Ela falou assim, ela ficou impactada, né, com aquilo. Ela falou assim, cara, eu beijei, mas eu falei assim, não, a gente vai se beijar só no altar, quando o pastor falar,
pode beijar a noiva, vai ser o primeiro beijo. E foi exatamente isso que a gente viveu. E eu falo assim, cara, faria tudo de novo. Sim. E Porque, você sabe que isso aí impacta mesmo as pessoas, né? sim, Eu e a Larissa, quando a gente conta isso também, as pessoas falam, mas o que acontece, né? E elas querem saber mais. Então é uma oportunidade para você pregar o evangelho também, Sim. né? sim, É a deixa ali para É. você introduzir o que tem que ser introduzido, Sim. cara. exatamente. Porque é o viver sobrenatural, né? É o viver sobrenatural. Pô. É fazer o Incrível. sobrenatural, é trazer o sobrenatural sobre a vida, sobre as nossas vidas, né? Exatamente. O Marcelinho, e assim, realmente esse problema aí do cara, né, que chega na igreja e fica muito tempo solteiro, é um problema bem frequente, né? E aí você tem gente chegando na igreja, dá um ano de igreja, o cara não arruma ninguém, ele já, né, quer deixar Deus, quer deixar todo mundo e quer voltar pro mundo. Qual que é o principal conselho que você tem para dar para as pessoas que estão chegando solteiras, estão esperando há um tempo já? Você ficou 9 anos esperando ali na igreja, né? Qual que é o principal conselho? Cara, eu tenho algo dentro de mim que, assim, desde o começo, sabe? A palavra de Deus fala que os solteiros cuidam das coisas do Senhor. Então, cara, eu me envolvi em tudo. Tudo que eu tinha para fazer, eu fazia. Não que hoje eu não faço. Antes, cada sábado, antes de ser igreja na região Paulínia, que era tudo celulão, eu ia pregar nessas que era núcleo, né? Sim. Então, para mim, aquilo ali é o meu chamado, isso queima no meu coração. Aí eu sempre falava assim, pra onde será que eu vou? E cada sábado eu tava num lugar. Então, para mim, sabe, tipo assim, e tava sempre com a mão na obra, sempre fazendo algo, né? Tipo, eu falo assim, eu chegava na igreja, o cara falava assim, você tá de escala hoje? Eu falo, cara, se eu tô na igreja, eu tô de escala. Se que precisar, eu vou fazer. Hoje eu sou do Ministério de Intercessão, mas já fui na zeladoria, já ajudei no café, já fui em outras áreas. Então, tá precisando? Eis-me aqui, né? Então, o grande conselho é assim, eu falo assim, é buscar estar no centro da vontade de Deus. Porque muitas são as vezes que a gente quer viver, como eu dei o exemplo, que eu caminhei com 3 pessoas dentro da igreja antes de conhecer a Rafa, e tipo assim, o pastor falou, não. Eu falei, amém. Determinado momento, foi difícil, doeu, mas vou virar as costas para Deus por causa disso. Então eu sempre tive esse pensamento de tipo assim, puxa, eu sei que Deus tem algo melhor para mim. E eu posso falar para você, hoje, o que eu vivo no meu casamento, nem nos meus maiores sonhos. Cara, de verdade. Que legal. De verdade. Eu tenho uma esposa que ela é minha companheira. A gente ora junto todos os dias, né? E sempre Deus me surpreende. Porque sempre, às vezes, quando a gente vai... A conexão que Deus criou entre nós, às vezes a gente vai sempre... Esse ano foi diferente na conferência profética. Sempre a gente dá uma oferta no final do ano. E normalmente quando Deus fala assim em relação à oferta, Deus ministra um valor para mim e eu vou consultar ela, né? E Deus sempre me surpreende porque sempre fala com ela o dobro do que ele falou comigo. Então falou, então vou na tua fé. Porque eu sei a mulher de fé que Deus colocou do meu lado. Né? Então são coisas assim, são experiências assim que a gente, na conferência do ano retrasado, antes da gente casar, a gente casou dia 29 de janeiro. Então na conferência antes, a gente estava com um monte de boleto para pagar ainda. Um monte de conta para pagar. E a gente na fila, né, para dar a oferta, Deus falou com ela sobre a data do nosso casamento. Amém. É isso, Vamos lá, parcelou em 3 vezes lá e Deus abençoou. E eu falo assim, a gente viveu o sobrenatural de Deus. Né? E dessas conexões que a gente teve lá em Maceió, a gente foi comemorar o primeiro ano de casado, lá em Maceió de novo. Que legal. Fizemos uma conexão com a galera. A gente foi abençoado, a gente foi para Maragogi, conheceu um pessoal de lá, ficamos hospedados na casa deles, mergulhamos de graça, comemos lagosta, várias coisas que eu nem sonhava, e tipo assim... 1 ano depois, né?
um ano depois. Falei assim, cara, é o sobrenatural de Deus. Sim, claro. É Fala isso assim, mesmo. Deus cuida, né? Deus cuida de detalhes. E o que eu vejo também, por tudo que você está falando aí, Marcelinho, tá muito envolvido a questão da obediência, né? Sim, Porque principalmente. às vezes a gente não entende, mas obedece. Certo? Eu não entendo. Ah, mas eu vou obedecer. Exatamente. Porque a minha obediência vai me levar onde a minha fé não me leva. Então, tipo, é isso. Eu obedeci, Deus vai honrar. Deus vai honrar, isso é fato. Né? Eu falo, eu sou prova viva disso. De tudo que eu passei, se eu parar e olhar para trás da minha vida e falar assim, cara, eu faria tudo de novo, se Deus me pedisse. Porque eu sei, saber. Eu falava lá atrás, eu falava assim, nossa, eu lia muito a história de Jó e falava assim, poxa, e Deus me recompensou muito mais. Cara, eu olho hoje, de verdade, eu olho pra minha vida, todas as áreas, e eu falo assim, cara, tá em transformação ainda. Mas tá anos-luz do que era lá atrás. Era lá atrás. Sabe, é tipo, algo que é exatamente isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao meu coração aquilo que Deus tem pra mim ainda. É verdade. Então vai muito além, né? Sim. E eu falo assim, quando Deus, em relação ao solteiro, é exatamente isso. Muitas vezes as pessoas olham a aparência da pessoa, né? E foi uma das coisas que, quando eu comecei a conhecer a Rafa, de verdade, eu olhava pra ela, no rosto pra cima. Eu não olhava pro corpo dela. Porque eu falava, cara, se eu olhar, vai surgir algo, um desejo. Então, ali, eu fui olhar pra ela no dia do nosso casamento. Então, até isso eu me guardei. Eu falei, cara, isso é loucura, mas isso era eu e Deus. Porque aí tem pessoas que falam assim, não tem problema dar beijo, que não sei o que tem. Cara, o beijo vai fazer com que você acenda uma coisa que você não vai conseguir apagar depois. Vai pecar. Então, são coisas que, tipo assim, são coisas simples, sabe? Vigiar, principalmente depois que o cara começa a caminhar, começa a namorar, começa a andar junto, e tipo assim, você vê algumas pessoas viajando na maionese. Tipo, cara, eu peguei na mão da Rafa depois de começar a namorar, mas assim, evitava. Por quê? Os hormônios... Cada um se conhece, né? Tinha vez que a gente tava na casa do pai dela, tipo, assistindo um filme, sentado no sofá, na sala, eu, ela e o pai dela sentado no sofá. Aí chegava umas 10 e pouco da noite, o pai dela falou assim, boa noite, vou deitar. Eu virava pra ela, amor, a hora de eu ir embora. Não, fica mais um pouco. Eu falei assim, não. Aí eu saía meio que correndo mesmo. Aí depois que a gente casou, eu falei pra ela, falei, amor, lembra? Porque tinha um propósito. Porque se eu ficasse ali, poderia ser um momento que Satanás ia querer, né, atacar pra que a gente tentar, para que a gente colocar. Então é muito mais fácil a Bíblia fala fugir da aparência do mal. Então, tipo, eu sempre tive muito isso comigo, sabe? Isso em relação a tudo, sabe? Legal. E a realidade é essa, é buscar estar no centro da vontade de Deus. Porque se você está no centro da vontade de Deus, você acaba se frustrando com alguma coisa, cara, Deus vai te direcionar, Deus vai te guiar. Agora, se você não está com o coração na mão de Deus, como que você vai ser guiado e direcionado por Ele? Eu sempre falo assim, em relação a jejum e oração, a gente saiu de um jejum agora de 40 dias, né? E na intercessão a gente jejua bastante também. E eu falo assim, cara, teve uma época que eu falei assim, nossa, eu preciso fazer um jejum de jejum, né? Parar de jejuar um pouco. Aí você fala assim, puxa, mas é um termômetro o jejum. Pelo menos para mim, eu vejo isso, é como se fosse um termômetro. Porque a gente acaba alimentando o nosso espírito, né? E matando a nossa carne. E quando a gente precisa tomar uma decisão, se a gente está no espírito, a gente vai consultar Deus. E se a gente não
Se a gente tá na carne, a gente, vai, A alma vai falar alto. vai gritar, Uhum. vai gritar. Então, é bem isso, sabe? Tipo assim, tem coisas que, fala assim, meu, Cara, são princípios milenares, né? Que assim, é isso, vai tomar uma decisão, cara, tem que estar sensível ao Espírito Santo Sim. para ele direcionar. E ser muito disciplinado na vida cristã. Porque o que o cristão e muitos cristãos ainda não se atentaram, que a vida cristã exige disciplina. sim, Porque Deus é um Deus disciplinado. Deus é um Deus de ordem. Então, a vida cristã exige disciplina, né? Jejuar, orar, leitura bíblica, se fortalecer na palavra, né? Obedecer. isso é o básico, né? É o Esse é o básico do evangelho. É o básico. Mas exige disciplina. É igual você falou. Vou jejuar. Então, tem um propósito de jejum. Né? Tem um propósito. E nessa conferência que teve no Bola, o próprio Luciano Subirá abordou muito bem essa questão Sim. de jejum. É um cara que é referência, né, em jejum no Brasil hoje, o Luciano Subirá, cara. Uhum. E é isso, sabe? É essa disciplina que nós temos que... mas é difícil. Claro que é difícil, mas você vai começar Pouquinho, aos poucos. É. Né? Então, pouquinho. Ô, Marcelinho, cara, eu quero que você conte aí das experiências cabulosas com Deus. Mas antes, eu achei muito legal o que você falou, né? Que você ali no começo, você estava aprendendo a ouvir a Deus, né? E antes Deus falava de uma forma e hoje Deus fala de outra. Conta pra gente como que você começou, né, a entender que era Deus falando contigo e como que Deus fala com você, né? Como que Deus traz essas palavras de conhecimento ou de sabedoria e você tem convicção que é Deus. Como que você diferencia, né, a sua alma da voz de Deus, né? É a convicção ou tem alguma outra coisa? Eu falo mais assim, é a questão da gente estar alinhado com Deus, né? Eu nunca vou entrar numa guerra espiritual se eu não tiver alinhado com Deus, né? Por quê? São coisas que vão por outro lado um pouquinho, experiências com manifestação demoníaca. Uhum. Foram várias que eu tive, né? No começo da minha conversão, parece que eu tenho um imã, né? Que puxava. E isso daí é muito louco, porque quando a gente entra nesse processo com Deus, de tentar identificar aquilo que Deus está falando comigo, eu falo assim, poxa, que nem eu falei para você, os meus filtros são, poxa, eu tô tendo comunhão com Deus, eu tô orando, eu tô jejuando, eu tô lendo a palavra, poxa, então eu tô ouvindo a Deus. Provavelmente estou ouvindo a Deus. A probabilidade é grande, Sim, né? Uhum. Se eu estiver seguindo esses passos. Mas muitas são as vezes que as palavras, quando eu começo a orar por alguém, eu não sei o que orar pela pessoa, eu começo a orar em línguas. E na oração em línguas surgem as palavras. Então já tive experiências de tipo orar por uma pessoa e tá orando pela pessoa e era uma mulher e o Espírito Santo falou ao meu ouvido, falou assim, ela precisa perdoar tal pessoa por causa do abuso sexual que ela sofreu quando ela tinha 14 anos. Tipo, foi muito específico. E foi audível ou foi uma voz na mente? Não, uma voz na mente, enquanto eu orava por ela. Uhum. Aí, eu tava orando, né, tal, daí eu fui no ouvido dela e falei, ó, Deus tá falando isso. Aí ela chorou, como se tivesse, tipo, não foi uma manifestação, mas foi algo que a alma dela estava aprisionada. Uhum. Então ali ela foi liberta. Sim. Né? Então, são coisas que assim, algumas coisas eu sinto como se algumas coisas batessem no coração assim e saíssem pela boca. É uma experiência muito louca. Deus faz diversas coisas. Sim. Assim. E eu olhei e falei, cara, e nessa questão de manifestação demoníaca, foram várias também. Né? O Acácio conta até hoje, o pastor Acácio, ele é pastor de Sumaré, né? Do Bola de Neve de Sumaré.
A dele foi uma das mais demoradas. Tipo, foi um processo muito louco. Eu lembro que ele contou. Né? Mas agora recente, esses tempos atrás, a gente estava chegando da igreja, uma ovelha da célula ligou, falou, meu irmão e minha irmã tá passando mal aqui, eu creio que é espiritual, você pode vir 10h30 da noite, chovendo no domingo. Falei, amém. Falei pra Rafa, vamos comigo, amor. Falei, vamos comigo. Aí a gente foi orando dentro do carro e tal. Falei, já fui orando. Falei, Deus, sabe, me perdoa se tem algum pecado, alguma brecha. Me reveste da tua armadura, envia seus anjos lá na frente. Já fui guerreando ali no carro. Que a hora que a gente chegar lá, a gente não precisa nem fazer nada, que o Senhor já fez todas as coisas. Porque é o Senhor que vai fazer todas as coisas. Porque eu não sei o que fazer. Né? Não tem uma receitinha. Aí, cara, a gente chegou, chovendo e tal, a gente entrou na casa, aí tava o menino sentado sem camisa no sofá. A hora que eu pisei na porta, meu coração já disparou. Aí o menino falou assim, ficou assim assustadão, assim pálido, ele falou assim, nossa, meu coração acelerou. Eu falei assim, eu percebi. Aí tava a mãe dele, o pai dele, a irmã mais nova que tava passando mal também, ela não conseguia ficar olhando para as pessoas, ela só ficava com o olho baixado, esfregando o olho e chorando. E o menino, tipo, manifestadão. Tipo, é o menino. E são dois adolescentes. Aí nisso, a gente chegou lá e tava, né, a avó é crente também, de uma outra igreja lá. Ela chegou e já pôs a mão na cabeça do menino e começou a orar. Daí a mãe do menino falou, não, mãe, para que o Marcelinho tá aqui e tal, e ele vai orar por ele. Aí a mulher parou. Aí eu falei assim, aí Deus começou a me ministrar, né? Eu falei assim, ó, eu preciso que vai todo mundo lá pra cozinha. Aí foi a Rafa, foi todo mundo, a família, foi todo mundo lá pra cozinha com a menina. Falei, deixa só eu e ele aqui. A hora que eu pus a mão na cabeça do menino e comecei a orar, aí ele manifestou e torceu em cima assim do sofá e tipo, eu falei, e comecei a orar, tal, Deus foi dando as palavras, fui tal. Só que chegou um momento que Deus falou assim, para. Aí eu parei, ele manifestado, eu parei. Aí Deus falou, chama ele de volta. Aí eu chamei ele pelo nome e o menino voltou. Aí a hora que ele voltou, eu falei assim, cara, daí eu sentei na frente dele, segurei na mão dele assim no sofá, falei assim, cara, eu creio que Deus está me falando que isso tudo está acontecendo com você porque tem um pecado que está enraizado. Já não é mais um pecado, é uma iniquidade que está dentro de você. Eu falei assim, porque o pecado, pecou, tudo, beleza, mas quando esse pecado se torna constante nessa área, eu falei assim, isso já é uma iniquidade. E eu preciso que você confesse isso. Eu não consigo. Aí eu segurei na mão dele e falei, eu te ajudo. Aí ele não conseguia falar. Sim. Aí eu, em nome de Jesus, fala. Comecei a orar ali e tal. Aí ele foi destravando. Aí ele falou que ele estava com problema com pornografia. Eu falei assim, o que você faz na tua igreja? Ele falou assim, eu toco teclado. Eu falei assim, então, que tipo de adoração que você está levando a Deus? Essa adoração não está indo para Deus. Caramba. Aí eu falei, você entende o tamanho, a gravidade disso? Aí nisso o pessoal tava tudo lá na cozinha, ouvindo um louvor lá e orando em línguas. Falei pra eles, ficam aí. Aí nisso, mas isso foi coisa de tipo assim, a gente chegou na casa, era umas 10, acho que a gente chegou lá em torno de umas 10h30. Aí o menino repetiu, eu falei pra ele, repete a oração comigo, tal. Aí ele falou, nossa, tá até mais, eu falei, tá até mais leve, né? Tá tudo bem? Tá, beleza. Aí eu fui lá na cozinha, aí falei pra todo mundo, agora vocês vão todo mundo lá pra sala, e fiquei com a menina, aí eu não ia ficar sozinho com ela, né? Daí a Rafa ficou comigo, minha esposa, sentou comigo, aí sentei assim, ó, igual a gente tá aqui assim, sentei de frente com ela, e ela não conseguia nem olhar pra gente. Aí eu falei assim, eu vou orar por você. Aí comecei a orar e Deus foi dando palavra de conhecimento.
E eu fui falando, falei, ó, eu creio que Deus tá falando isso. E tipo assim, foi meio que, sabe, desconstruindo aquilo que tava sobre ela. E daí ela já começou a olhar pra gente, chorando, mas olhava pra gente. E eu falei assim, testifica alguma coisa disso? Ela falou assim, tudo. Eu falei assim, glória a Deus, que não sei o que, você é uma princesa do Senhor e tal. E a gente orou por ela, a Rafa foi, abraçou ela. E tipo assim, sorrindo. Aí fomos todo mundo pra sala, onde tava o pessoal lá. Ah, Aí todo mundo assim, né? Falei, e aí, tá todo mundo bem? Tá tudo certo? Ah, tá, beleza e tal. Falei, então vamos fazer uma oração pra gente ir embora. A gente orou e, cara, saí dali, tipo, eu olhei no relógio, era tipo 11 e pouquinho. Nossa, tipo, rapidão. foi muito rápido. Eu falei assim, Caramba. poxa, às vezes eu saía de casa 3, 4 da manhã, porque nego ligava, tá aqui, não sei o quê. Tipo, ficava 2, 3 horas, sim. né, na guerra espiritual mesmo. Mas assim, eu falo, cara, Que é uma legal. experiência surreal. E tem muita gente que tem medo, né? Eu falo assim, eu creio que Deus, né, me equipou para isso. Sim. E era tipo, cara, Uhum. a pessoa chegava, podia qualquer pessoa orar por ela, tava tudo bem. Mas se eu chegasse e tivesse alguma coisa, se eu Manifestava. orasse, manifestava na hora. Ah, com certeza. Então foram coisas que eu já fui me blindando, sempre de jejum, que eu falava, puxa, eu não sei a hora que Deus vai me usar, cara. Então tem que estar alinhado com Deus. Uhum. Então isso me incentivava a continuar firme, sem pisar fora da risca. Sim. Porque esse é um ministério que, tipo, meu, que nem a gente tava falando agora há pouco, né? Tipo, fazer com excelência. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo, né? Uhum. Igual muita gente brinca de ser crente. É verdade. Cara, muito forte, hein? É verdade. E é isso, é um ministério de libertação. Aí eu tenho... tinha um pastor em São Paulo, né, que eu fazia parte da igreja, que ele era esse cara, assim. Ele era o cara que gostava de cura e libertação. E onde ele chegava manifestava, cara. E sabe que eu falo assim, de 2 anos pra cá, eu percebi que, assim, a gente foi ministrado pelo pastor Digão, tudo no curso da intercessão, Satanás mudou a estratégia. Totalmente. Total. Porque antigamente, ele manifestava, Uhum. aí a gente ia lá, na autoridade, no nome de Jesus, expulsava. Uhum. Resolvido. Né? Discipulava a pessoa, né? Falava, meu, assim, 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 dava direção. Mas, hoje em dia, por que não vê mais manifestação? Não vê tanto. Por quê? Satanás, ele fica na mente da pessoa. Na alma da pessoa. Fica na alma, fica ali quietinho, não precisa se aparecer muito, de vez em quando ele vai ali dar uma errata ali, e a pessoa vai acostumando com aquilo. Então é bem isso, as pessoas vão se acostumando e vai deixando sempre, aí o que acontece, sabe aquela coisa do, esse pecado aqui não pega nada, isso aqui não pega nada. O pecado Deus perdoa todos os pecados, mas cada pecado tem uma consequência, né? E cada pecado vai te afastando da presença de Deus. Sim. Vai tirando sua intimidade com Ele. Porque o que você está falando é justamente esse ataque sobre a vida das pessoas, sobre a alma da pessoa. E cara, a estratégia de Satanás hoje é justamente isolar as pessoas. Né, Marcelo? Você percebe no celular, na comunhão, no tempo de mesa, cara. Quantas vezes a gente não vai comer e não tem o tempo de mesa, senta-se até a mesa, mas não tem o tempo de mesa porque estou preocupado com o Instagram, estou preocupado com o WhatsApp, estou preocupado com a decisão ali e tal. Isso acaba te afastando. Hoje tem muita distração, né? Tipo, televisão, Netflix, essas coisas, tem muita coisa que tira do foco. Muito entretenimento, né? Você pega...
série, eu nem assisto mais série, que quando a gente pega, quer zerar tudo, quer né? zerar. Você, tipo, fala, meu... Quer zerar. E aquilo, né? Antes pra você cometer, por exemplo, um pecado da pornografia, você tinha que ir na banca, ou você tinha que ir na locadora, você tinha... Tá acessível. Hoje não. É. Se você vacilar, você está procurando coisas cristãs e aparece lá um banner, nada a ver. Sim. É bem isso. Ô Marcelinho, e qual que é a experiência mais cabulosa aí que você teve com Deus, cara? Aquela que você fala, maluco, aquilo lá, não sei se acontece de novo não, mas é algo que eu vou lembrar pra sempre. Eu tenho algumas aqui, cara. Deixa eu tentar pensar em uma mais... Não, pode contar as que... Pode contar mais de uma. A gente gosta. Ai. A Rafa já ouviu todas. Acho que sabe? já. Acho que já. Já fez o podcast em primeira mão. Uma experiência bem real que eu tive assim foi eu até na hora que eu foi antes de eu casar, eu morava com a minha mãe ainda no quarto, eu tava deitado dormindo, né? Mas eu falo assim, não foi um sonho aquilo. Não foi um sonho. Foi surreal aquilo lá. Eu fui arrebatado dali. Uhum. Porque eu me senti como se algo me sugasse, eu fosse para uma outra atmosfera. E eu cheguei num lugar que, tipo assim, para entrar num canto, tinha anjos, mas eu não lembro de muitos detalhes. Mas foi algo que me marcou da forma quando eu voltei. Porque passava por alguns lugares assim, eu via... Mano, era muito louco o lugar. E quando eu voltei, tipo assim, eu fiz assim, tipo, na cama. Acordou assustado. Acordei assustado, de tipo assim, só que meu coração... E eu lembrava, eu via as coisas, era muito palpável. Eu falei assim, cara, isso não foi um sonho. Isso não foi um sonho. Aí, nossa, o coração acelerado, eu levantei, acendi a luz do quarto. Falei, meu Deus. Aí eu peguei, fui, tomei uma água. Aí eu voltei, deitei, apaguei a luz. Deitei, falei, nossa, será que vai acontecer de novo, né? E tipo, naquela expectativa. E tipo, cara, foi muito louco, porque daí eu senti como se eu estivesse sendo atacado depois. Foi muito louco. Mas assim, é como se tivesse vindo várias flechas pra minha direção. Depois do sonho. Depois do sonho. E tipo assim, eu tava sendo atacado ali. Não entendia a forma, mas algo tava sendo ali, tipo um monte de flecha sendo lançado contra mim. E eu, tipo assim, na hora, tipo, tudo escuro dentro do quarto. Na hora, tipo assim, o que eu fiz? Eu puxei o lençol, eu fiquei com o lençol assim esticado, o lençol fazia assim, ó. Tá de sacanagem. Tipo assim, ó, balançava. E eu assim, comecei a orar em línguas. Falei, Deus, o que tá acontecendo? Pum. Dormiu. Apaguei. Mas foi muito louco. E depois, isso, cara, eu acordei na manhã seguinte, eu falei, meu, o que foi isso? Daí eu comecei, ainda eu lembrava de alguns detalhezinhos. Eu falei assim, meu Deus, que loucura foi essa? De tipo, mano, surreal. Eu falei assim, cara, nunca imaginei ia ter o lençol. O lençol. Balançar. Fazia assim, ó, forçava assim, ó. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Na hora eu lembro que comecei a orar em línguas e aí eu apaguei. Aí eu acordei no outro dia, falei, cara, que... E acordei com aquilo, pensando, né? Você conseguiu discernir? O Espírito Santo te... Na época eu até orei em relação a isso, tal. Eu entendi que Deus estava me dando uma experiência ali, cara, de uma outra atmosfera, de algo que a gente tem, né, pessoas que o Davi Rebolo mesmo, vê alguns livros dele que o testemunho do cara também, ele fala das experiências que ele teve, né, e tal. Então a gente, se fulano teve, né, por que a gente não pode ter também? Lógico, tem um preço a ser pago, né? A gente tem que buscar e eu sempre falo assim, eu sempre gostei de viver as coisas diferentes com Deus. Sempre. Sabe, assim, tipo, as loucuras. Tipo, quando a primeira vez que eu vi o Judá Bertelli pregando, eu falei assim, mano, esse cara é da hora. Né? Não que os outros não sejam, mas né? é uma coisa diferente, né? Então, são coisas que, assim, a gente
visualiza assim de tipo, em relação ao Judá Bertelli mesmo, eu já tive 3 experiências com ele. Com ele? Em 3 lugares diferentes, que ele veio orar por mim. 2 vezes foi junto com a Rafa, e uma vez sozinho, nesse último Unidos nosso desse ano, e as 3 vezes foi um complemento. Caramba. Cara, a primeira vez ele declarou que a gente estava entrando num rio de fogo, eu e a Rafa, foi em Araraquara, lembro até hoje. Ele colocou a mão assim, juntou a nossa cabeça assim, ele falou, vou contar até 3, vai acontecer uma explosão. Cara, sei que eu voei para um lado, a Rafa voou pro outro. Sério, cara? Ficamos largados os 2 no chão. Tipo, o que tá acontecendo? Não deu nem para anotar a placa do caminhão. Caramba. E daí em outro lugar também, eu não lembro onde foi o outro lugar, mas o Judá Bertelli também profetizou algo. O que é discípulo dele lá, o Issacar também, foi na mesma linha sobre rio de fogo, sobre bola de fogo, sobre o chamado da Rafa, foi tudo alinhando assim. E nesse último agora eu tava em cima do altar lá segurando os pastores que acho que o Kevin tava orando, e o Judá entrou por trás, mano. E começou ali, pegava um tal, e orava por um, orava pro outro, e nós segurando ali atrás, né? Ixi. Aí ele deu a volta, cara, que ele parou do meu lado, ele colocou a mão assim no meu ombro e falou assim, ó, Deus tá te dando a capa. Sabe a capa que Elias passou pra Eliseu? Que não sei o quê? E você vai entrar no rio de fogo, não tem jeito. É o fogo, é fogo, é fogo, é fogo, e pum, caí no chão de novo. Levantei, depois ele veio e pegou de novo. Ele provavelmente não lembrava das outras 2 vezes que ele falou sobre isso. Então eu falo assim, são coisas que a gente vai... Fala assim, essa promessa de Deus eu vou viver. Né? Então ela não amadureceu ainda, mas eu falo assim, tá no ventre profético. Né? A gente vai gerando isso em oração. Sim. Então a gente crê que vai acontecer. Vai rolar. Né? Então são coisas que a gente fala assim, é marcante. O que você crê que é o Rio de Fogo? Cara, o que eu creio com o Rio de Fogo é essa doideira que a gente vive, cara. O que eu sempre busquei em Deus, andar sob sinais, prodígios e maravilhas. Tive muita experiência não com pessoas possessas de demônio, experiências com curas, de tipo assim, eu orei por uma pessoa que estava na UTI, o cara precisava de um transplante no coração. Tipo, histórico. 53 anos na época, alcoólatra, tabagismo, né? Tipo, tudo pra... E a bebida não tinha atacado o fígado dele, atacou o coração. Destruiu todos os músculos do coração. Caramba. Aí era só um milagre, só com um transplante de coração, mas com esse histórico, como que ele ia entrar numa fila de transplante, mas com esse histórico, né, dão prioridade para outras pessoas, né, que não é alcoólatra. Entendi. Tem uma filtragem aí, né? Eu tem. creio que tem, né? Não sei, mas olhando pela lógica. E eu fui orar por ele, e ele entubado, sedado. E eu cheguei, a pessoa que estava comigo falou assim, ora aí. Tipo assim, eu não escolho a hora para orar. Só que tem oração que realmente é específica. Aí eu orei ali e tal. Mas daí a gente ficou ali e tal. Daí na hora de ir embora, que a visita é rapidinha na UTI, aí eu falei assim, aí a enfermeira falou, acabou, né, a visita. Eu falei assim, só deixa eu orar por ele. Aí eu tava com o óleo, eu tirei o óleo, passei o óleo na mão, consagrei o óleo ao Senhor e coloquei a mão no ombro dele aqui assim, ele tava deitado assim, ó, coloquei a mão no ombro dele e comecei a orar por ele. Comecei a orar, comecei a clamar, comecei a profetizar a cura, a restauração. Cara, no meio da oração, esse homem abriu o olho e fechou. Abriu e fechou e escorreu uma lágrima. Na hora Ele tava em coma? Aí na hora eu senti uma paz, mano. Falei, nossa, amém. Parei a oração, falei, amém, eu creio que é o que Deus tinha. E fui embora. Nessa noite, eu sonhei, aí foi um sonho mesmo. Eu sonhei que tinham ligado do hospital e ele tinha falecido. Aí eu, no sonho, já tava lá, já fui pro hospital.
e tava todos os parentes chorando assim, e tinha tipo uma sala e uma maca com a cama e tava coberto lá, né? Aí eu falava pra enfermeira, eu preciso ir lá. A mulher falou assim, não, lá não pode, porque ele já tá morto, né? Eu falei assim, não, ele não tá morto, eu preciso chegar até lá. A mulher falou, não, não pode, e nessa não pode, e eu preciso chegar lá. Eu não sei, não entendo o sonho, a hora que eu vi, eu tava do lado da maca. E eu coloquei a mão sobre o lençol e orei, profetizando a cura, orando e tal. E nisso, no sonho, ele levantou. Eu acordei desesperado, com o coração a mil, caí de joelho no chão e comecei a orar. Falei, Deus, será que o Senhor levou ele? E não sei o que e tal, tentando entender, né? Porque foi muito real aquilo, muito palpável. E, amém, desacelerei um pouco, tal, tomei uma água, fui dormir. Aí no outro dia, eu fiquei sabendo que ele tinha saído do coma. Uma semana depois ele já estava no quarto. Em 10 dias ele teve alta e não precisou de transplante. Não precisou de transplante. Não precisou de transplante. Caramba. Então é algo que assim... Não tem como você explicar. Não. Não tem. É algo que a gente sempre... A gente ora por pessoas, né? Tem, no nosso devocional a gente sempre tem a lista ali de pessoas que têm alguma enfermidade. Algumas a gente já viu, né? Que o milagre de Deus acontecendo, outras ainda não, mas a gente vai ver, né? Porque é isso que nos motiva, é orar e ver o que Deus está fazendo, né? Isso nos incentiva a continuar, a ir além, né? Creio muito nisso. Poderoso, hein, cara? Show Tem de mais bola. uma aí? Pra galera? Não, tem algumas coisas também de tipo, quando eu começava, logo depois, isso daí eu já tinha sido ungido diácono na igreja, eu começava a orar pelas pessoas, que foi através de um pastor, que era do Bola, hoje ele não está mais no Bola, mas ele tinha profetizado na minha vida que eu ia começar a sentir o que as pessoas sentem quando eu começar a orar por elas. Então foram experiências tipo assim, mano, muito louca, porque algumas vezes no processo de libertação, o cara ia endemoniar, o cara ia vomitar, eu sentia vontade de vomitar. Aí falava, opa, peraí, tinha vez que eu tinha que deixar o demônio amarrado, ficar amarrado em nome de Jesus, e vomitar e voltar, continuar o processo de libertação. Só que eu não vomitava nada, era só espiritual. Por quê? Às vezes eu tava orando por alguém e falava, nossa, embrulhou o estômago aí, né? Embrulhou. Então tá. Aí já falava, pega o balde. E tipo, nessa questão de tipo, começava a orar e falava assim, põe pra fora em nome de Jesus. O cara vomitava. Então foram experiências de tipo assim, eu falava assim, Deus, eu não sei como lidar com isso, mas é exatamente isso. Porque a partir do momento que eu saber controlar isso, aí já não é mais o Espírito Santo, aí eu tô querendo tomar conta. Né? Porque assim, você sentiu que a outra pessoa sente, cara, te faz ser muito mais, não sei nem se a palavra é empático, né? Mas entender realmente o que aquela pessoa tá sentindo, cara, e conseguir agir contra isso. Exatamente. Né? Batalhar contra isso. Isso é tão real que é aquilo que Cristo Cristo viveu sobre a vida dele, né? Cristo levou sobre ele os nossos pecados. Não sendo pecador, mas ele tinha que levar sobre ele. Né? Então você vê que, pô, e é um processo de libertação, né, cara? Não adianta você querer libertar alguém se você não conhece, se você não tem aquilo que ele... Se você não sente aquilo que você sente. Se você não consegue enxergar, se Deus não te revela aquilo que a pessoa tá passando. E se for para perguntar para a pessoa, você precisa falar, meu. Eu já tô aqui, já sei que você tem que você tem que colocar para fora. Vomita o negócio. Veio na memória agora. Teve um culto que acabou no final falando muito sobre paternidade. E teve uma pessoa que travou lá no fundo da igreja e foi pro Bola Care.
Aí nisso, a gente chamaram eu, fui lá, e tava eu mais uma diaconisa, e tinha uma intercessora também, e as 2 meninas do Bola Care. E nisso a gente começou ali e tal. As meninas, né, o procedimento delas lá dentro primeiro é oração, né? Elas oram, tal, unge a pessoa, depois vai medir pressão, enfim. Só que essa pessoa estava travada, ela não conseguia nem se mexer direito. Aí peguei e falei, vamos orar, né? Aí tinha uma diaconisa, eu falei pra ela, ora, né? Aí ela orou, só que aí Deus deu uma palavra de conhecimento. Só que eu não tinha, na hora eu não entendi muito bem o que era que Deus estava querendo. E eu pus a mão na cabeça dela e comecei a orar em línguas. Fiquei orando em línguas. Orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Cara, Deus foi tão cirúrgico naquele dia que foi muito impactante. Porque ela falou assim... Eu falei assim, ó... Eu creio que Deus está me falando que quando você tinha 12 anos, aconteceu algo muito forte, isso marcou a tua vida. Eu não consegui identificar o que é ainda, mas eu creio que isso está relacionado ao teu pai. Aí, tipo, ficou meio assim, ela começou a chorar, daí ela destravou. Caramba. Aí ela destravou e começou a chorar, 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 chorar. Eu falei assim, tem alguma coisa a ver? Ela falou assim, tem. Quando eu tinha 12 anos, eu estava deitado no sofá, deitado ali assistindo televisão, e meu pai veio do nada e me deu um soco na boca do estômago que, nossa, eu senti muita dor e tal. Fui no médico, mas na época não tratou, não fez nada e tal. E depois de muito tempo ela casou, tentou engravidar e não conseguia. Aí foi fazer exame, o médico falou que não dava pelos exames lá, que tinha uma cicatriz dentro dela. Que é algo que... E ela, por isso, ela não conseguia perdoar o pai. Nossa. Aí eu falei assim, ali dentro ali eu peguei e falei assim, mas vamos fazer o seguinte, porque tinha falado sobre paternidade. Falei assim, vamos fazer o seguinte, você precisa liberar perdão pro teu pai. Eu não consigo. Falei, vamos, a gente vai te ajudar aqui. Ela não conseguia falar, ela travada. E a gente orando, começou a orar em línguas ali dentro, começou a orar e declarar o amor de Jesus sobre ela. Cara, a hora foi ela falar que perdoava o pai, a mulher destravou na hora. Tipo, completamente. Então aquilo foi... Falou assim, cara, é surreal. Se a gente não olhar com a ótica de Deus, a gente acha que é tudo combinado, que é tudo... Uhum. Não, mas essas são as loucuras. Tipo, às vezes eu tava orando por uma pessoa, às vezes eu começava a orar por uma pessoa aqui e falava pro outro, põe a mão nela. Aí caiu os dois. Não são. Loucão. Tipo, e foram várias experiências assim, sabe? Tipo, e eu sabia, assim, o que eu acho mais assim interessante é que eu sei identificar que não sou eu. Ah, sim. Tudo é dele. Porque, cara, eu sei que no natural eu não tenho capacidade de fazer nada, mano. Nada. Nada. Eu sei que quando eu olho pra minha vida, eu falo assim, cara, é literalmente Deus fazendo. Em todas as áreas. Porque, mano, não dá. Hoje, se eu falar assim pra você, minha vida sem Jesus, não tem todos jeito. nós, cara. Não tem jeito. Onde estaríamos? Ô, Marcelinho, pô, estamos encaminhando aí pro fim do podcast, cara. Eu queria que você ficasse contando aí mais experiências aí. Isso aí vai dar bastante corte. Nossa, né? dá muita coisa. A gente trouxe Dá aí muita coisa. há 2 semanas o Rafa Bella, Ah, que ele é pintor. Meu, o cara conheço. tem uma atrás da outra também, né? É. É muito engraçado, inclusive, o episódio dele, galera. Eu recomendo, tá? Episódio 25, se eu não me engano, 25. porque 26 foi do Samuel, agora 27. Mas a gente sempre pede sugestões de livros que te marcaram. Cara, E por quê? eu falo assim, que me marcou agora, o mais recente que eu li, que me marcou mesmo, que fez eu virar uma chave na minha vida, foi o do Pastor Digão, de Davi, o livro. Cara, Derrubando os Gigantes. Ali foi, pra mim, foi uma virada de chave.
porque tinha várias questões que eu precisava romper na minha vida e não ia, cara. E não ia. Quando eu comecei a ler esse livro, que a gente leu, a galera da Intercessão, a gente leu todo mundo junto, foi algo que eu comecei a ver Davi de uma outra forma. Né? Porque da forma que eu conhecia Davi, era tipo, mano, aquele menininho foi pastor, se tornou tal, mas o livro falava dos processos. Uhum. Né? O livro fala dos processos. Então, o processo que me fez chegar até aqui, hoje tenho muita cicatriz para mostrar, né? Tem muita história para falar. Então, eu creio muito nisso, sabe? Sim, esse livro foi uma virada de chave na minha vida. Uhum. De tipo, cara, foi realmente uma chave para eu conseguir derrubar alguns gigantes que ainda me assolavam. O livro chama Davi Rodrigo Almeida, correto? Davi do Rodrigo Almeida. O Sim. pastor Digão, né? Que é o Digão conhece como Digão, mas o autor é Rodrigo Almeida. Davi, esse eu não li. Esse é top. Muito bom. Mais algum outro? Que você... Cara, tem um que o pessoal sempre fala aqui, que é aquele... Inclusive da intercessão, é o andar no espírito, andar no poder no espírito. Sabe qual que é? Sei. Esse é legal também. Esse aí é para nos incentivar a orar em línguas. Orar em línguas. É muito bom, cara. O começo do livro é bem louco. O cara, Deus fala com ele, ele tem que sair do trabalho dele, enfim, e ficar orando em línguas. O cara fica lá orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, né? Mas também ouvindo a Deus, e pôde, ali no livro, ali ele fala de vários testemunhos que incrível, viveu cara. o sobrenatural, né? Total. E é isso, né? Como orar em línguas destrava, né? O viver no sobrenatural. Sim. Eu falo que assim, é uma chave. É uma chavinha que você vira no mundo espiritual, que é oração em línguas. Inclusive esse livro, galera, eu vi na Amazon essa semana ou semana passada, que tá free, assim, para quem tem o Amazon Kindle, né? Então, quem quiser baixar lá, cara, pode só baixar e ler. É um ótimo livro mesmo. Muito bom. Isso aí. Alguma questão, Rodrigão? Não, top demais. Até Pergunta porque... que você gostaria de saber do nosso convidado? Nossa, até porque se a gente for ficar aqui contando todas as histórias, né, do Marcelinho, a gente vai ter que realmente fazer uma vigília. Né? Vamos fazer o 2? Bora. O 2, o 3. É isso aí. Muito bom. Muito bom, amigos. Então é isso, né? Amém. É isso, Marcelinho. Querido, obrigado. Glória a Deus. Mano, participação obrigado aí. pela participação. Galera, Top demais. ficamos por aqui. Compartilha aí com toda a família, cara, o testemunho do Marcelinho, as histórias aqui. Tenho certeza que vai edificar cada um. E curte para ajudar o canal, porque quando você curte, o vídeo é divulgado para mais pessoas. E se inscreve no nosso canal para ficar por dentro dos vídeos, dos episódios que saem todas as semanas, tá bom? E ativa o sininho também, para você saber que o episódio novo sai, tá bom? É isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal.